Bom dia, turma, tudo bem? É, Agora, o material de vocês, né, a apostila, traz novamente algumas questões que vocês já viram, que vocês provavelmente têm até uma lembrança em relação a esse assunto, tá? Primeiramente falando sobre o ramo da biologia que estuda as células, que é o ramo da citologia. Então, na biologia, nós temos aí várias possibilidades, né, de estudos. Aquele momento de estudar as células dos seres vivos, né, toda a sua estrutura, formação, classificações, nós aí temos a citologia, não é? Como a parte que cuida aí desse assunto, tá bom? Então, aqui no livro de vocês, eu estou no capítulo 18, ó. Nós vamos dar uma acelerada nesse assunto, tá bom? O assunto é sobre células procariontes e eucariontes. Bem, gente, simples, não é? Muito simples, assunto muito fácil. Então, vamos primeiro entender o que a apostila está propondo para vocês, tá? Nesse primeiro parágrafo, falando sobre teoria celular. Então, a teoria celular é aquela condição de que todas as células, todos os seres vivos são constituídos de células, né? Aí já a gente para e começa a lembrar que os seres vivos podem ser unicelulares e pluricelulares, não é? Então, aqui nesse parágrafo, nesses dois parágrafos, tem exatamente isso, aquelas questões, não é? Aquelas classificaçõezinhas. Então, ó, a citologia é a parte da biologia que estuda as células, unidades fundamentais na formação dos seres vivos, tá? Os seres vivos podem ser classificados como pluricelulares e unicelulares, tá? Agora, os vírus podem ser considerados parasitas intracelulares. Então, os vírus, eles têm a necessidade de estar dentro de uma célula, são parasitas intracelulares, tá? Obrigatórios. Uma vez que não uma vez que, por não serem constituídos de células, então vírus não possuem células, necessitam de uma maquinária de uma célula hospedeira. Então há uma necessidade do metabolismo, da energia, né, de uma célula para que o vírus realmente comece a ter um tipo de atividade metabólica, tá bom? A célula é capaz de manifestar a vida a partir de processos como a absorção de substâncias, fagocitose, né? Endocitose, pinocitose, são aí processos de absorção de substâncias, tá? Agora, aqui destacado, célula é uma unidade morfofisiológica. Morfo que dá a estrutura, morfologia, tá? Fisiológica que leva em relação à funcionalidade, tá? De todo ser vivo. O conceito de célula, agora a história, né? O conceito de célula. Para quem lembra a história de Robert Hooke, tá? Lá no século XVIII, XVII, onde ele, através de um microscópio óptico, que não era um eletrônico, ele observou um pedaço de cortiça, né? Retirou ali um pedaço de um vegetal, a parte do caule, né, já ressecado, aquele pedaço de cortiça foi observado e ele viu que tinham espaços entre as estruturas, eram quadradinhos, não é? Naquela observação, ele começou a pensar realmente como que se organizava o vegetal, não é? Levou aos cientistas, aos pesquisadores, aquele estudo, denominou como célula, né, em latim, né, da origem de célula, porque célula, espaço fechado, né? E na observação ali da cortiça, ele viu que as células vegetais, elas eram realmente todas muito bem estruturadas, tá? Então, esse significado aí, né, de Robert Hooke, ele perdura até hoje, porque hoje nós temos de célula a palavra célula, não é? Surgiram, né, novas ideias, novas observações em relação à célula, até nós termos aí a condição de separá-las, não é? Em dois grandes grupos, procariontes e eucariontes. As eucariontes, nós temos também o estudo das vegetais, das animais,
não é? Então, vamos lá. Seguindo. Seguindo aí o estudo, né, e todos os conceitos, a teoria celular foi formulada pelos cientistas alemães Matthias Schleiden e Theodor Schwann. Em 1839, eles defendiam que todos os seres vivos são constituídos por célula. Então, não foi Robert Hooke que criou a teoria, não é? Foi através dos estudos desses dois alemães, tá bom? E depois ainda veio James Watson e Francis Crick receberam um prêmio Nobel de Medicina, tá? Através do estabelecimento do modelo do DNA do DNA. Então, o modelo do DNA, não é aquelas duas fitas helicoidais, não é? Foi desenvolvido através desse estudo, desse cientista que foi premiado, tá bom? Aí na página 344, você tem algumas definições sobre os tipos de células, tá? Essas primeiras aqui, nós podemos observar, né? Os glóbulos vermelhos, glóbulos brancos, são as chamadas células lábeis. Células lábeis com um tempo de vida curto, porque elas são fabricadas, não é, com uma intensidade muito grande, tá bom? Então, renovam e renovam os tecidos, permitindo o crescimento, são os glóbulos vermelhos e as células epiteliais também. Agora, células estáveis, tempo de vida médio ou curto, são produzidas durante um período de crescimento e só voltam a ser formadas em condições excepcionais para a geração aí como a regeneração de tecidos. Então, a pessoa tendo aí uma grande perda de tecido, ela pode ser regenerada. Como exemplo, fraturas ósseas. Então, o tecido ósseo pode ser regenerado, né? Aí tem um exemplo das células sanguíneas, células do tecido ósseo. Células permanentes, tempo de vida muito longo, são produzidas apenas durante o período embrionário, então elas não vão ser produzidas novamente. Possuem baixo poder de divisão celular e alta especialização. São as células nervosas e as células musculares, tá? Então, células musculares não ficam sendo produzidas o tempo inteiro, nem nervosas. As nervosas a gente perde com o tempo. O celular caiu, desculpa aí, deixa eu consertar. É o fone que puxou. Deixa eu ajeitar aqui. Caiu de novo. Não vou cortar o vídeo, sabe por quê? Demora muito, a gente fica cortando o vídeo toda hora, tá? Superfície relativa... Não, ainda as células permanentes, você tem denominação em relação ao número, tá? De células. Não, é a denominação mesmo, como que a gente pode dizer, tá? Número de núcleos, quando a célula tem núcleo ou não tem, ou tem muitos núcleos. Anucleadas não possuem núcleo, mononucleadas possuem um único núcleo e multinucleadas possuem vários. Então aí você tem os exemplos. Anucleadas, as hemácias são anucleadas, não tem núcleo. Mononucleadas, as epiteliais, só tem um núcleo. E multinucleadas, as fibras musculares estriadas esqueléticas. Essas têm vários núcleos, tá bom? Então, isso aí é bacana você saber, você escrever, você marcar, para você não errar em qualquer momento, tá? Superfície relativa. Superfície relativa é uma continha que se faz até muito fácil, tá? Vamos lá. As células, em geral, são unidades microscópicas cujo tamanho não pode aumentar em demasia, não é? Tal fato ocorre em virtude da superfície relativa da célula. Ou seja, a razão é R, entre a superfície que é S de um corpo e seu volume que é V. Logo, você vai ter o cálculo razão igual superfície dividido por volume, tá? Então, S dividido por V. Fácil. Quanto maior a razão, maior a superfície relativa, tá? Bem certinho. Ó, é essa parte aqui que eu tô falando para vocês, tá? É porque lá na frente tem umas continhas. Vamos lá. É apenas uma divisão, superfície por volume. Você vai dividir. Vai ter lá no enunciado a superfície da célula e o volume que ela predomina. Aí você vai e divide, que vai ser a razão relativa, tá bom? Célula procariótica e eucariótica, tá? Ou procariota, eucariota, tá? As duas formas estão certas de se falar. Resumidamente, quando nós temos as células
não é? Aonde o núcleo, a membrana nuclear não existe, aonde o material genético está todo espalhado no citoplasma, nós temos aí uma célula procariota, tá? Então as células procariotas são assim, elas não possuem núcleo, tá bom? Então as bactérias, por exemplo, são procariota. Aí você tem até aqui, ó, o exemplo da bactéria, né? Todas as estruturas que compõem essa célula bacteriana, parede celular, membrana plasmática, as únicas organelas presentes, que são os ribossomos, tá bom? E o material, que é o DNA, os plasmídeos aqui, todos também soltos, tá bom? É muito importante reconhecer, segundo o parágrafo aqui, ó, as diferenças existentes entre os dois tipos de células. Mas eu acabei de falar para vocês, tá? Sobre isso. Eucariota. Ok? Chamamos membrana nuclear, carioteca, todas as questões relacionadas ao núcleo, tá bom? Características das células procariota. Ausência de membrana nuclear, carioteca, não é? Ausência de núcleo organizado, ausência de organelas membranosas, só tem ribossomos. Membrana plasmática pode apresentar invaginações, não é? Entradas. Presença de membrana plasmática e externamente parede rígida, constituída por peptidoglicanos, que são polissacarídeos ligados a aminoácidos. As células procariontes ainda podem apresentar moléculas circulares de DNA, que são chamados de plasmídeos, tá? Nas cianobactérias fotossintetizantes encontram-se dobras da membrana associada à clorofila, são as lamelas fotossintetizantes. Então, vocês sabem que as cianobactérias, não é? São bactérias unicelulares, elas estão aí incluídas nesse grupo de procariontes, mas elas possuem somente essa diferença, tá? A membrana que é associada à clorofila, que são as lamelas, tá bom? Vamos lá. As células procariotas apresentam organização mais simples do que as eucariotas, lógico. Agora as eucariotas. As eucariotas, elas possuem um núcleo, tá? A membrana nuclear. São elas, você pode ter como exemplo os animais e os vegetais, tá? Então, vamos lá. Aqui no exemplo, os animais e vegetais. Uma célula animal, ela se difere muito de uma célula vegetal. A primeira que você está vendo, né, essa verdinha aqui no desenho, ela é uma célula vegetal. Você observa o que nela de primeiro momento? A parede celular, tá? Tem aí uma grande participação nessa diferença da membrana da célula animal. A situação dos vacúolos, que os vacúolos são muito predominantes, tá? Esses espaços aqui, ó, que podem armazenar nutrientes, tá? Cloroplastos são organelas diferenciadas que não estão na célula animal, tá bom? Então, essa diferença você tem que ter ideia. Já na célula animal, você não tem cloroplasto, mas você tem as mitocôndrias, igual a vegetal também tem, tá? Só que você tem centríolos. Os centríolos, eles estão presentes, tá? Tem uma grande participação na divisão celular, mas na vegetal você não tem centríolos, tá bom? Os plasmodesmos são encontrados em células vegetais e permitem a comunicação entre células vizinhas por meio de pontes, que possibilita a troca de moléculas entre as células. A parede celular é um reforço, tá? Agora tem aqui, ó, a parede celular é constituída de celulose, enquanto nos fungos, que possuem também, né, esse tipo de parede, ela é constituída de quitina. Então, há uma diferença entre celulose e quitina, tá bom? Aí para vocês. Teoria endossimbiótica. Resumindo, teoria endossimbiótica diz que as mitocôndrias e os cloroplastos, elas vieram, não é, de uma fagocitose de uma possível bactéria primitiva, tá? Por quê, Josi? Porque elas se assemelham muito às bactérias primitivas, tá? Principalmente em relação à sua
estrutura interior. Então, nós temos na mitocôndria, não é? Por exemplo, ribossomos que não são aqueles presentes na nossa célula animal, em toda a nossa célula animal, tá? Mas sim muito próximas dessas estruturas de bactérias primitivas, tá? Há uma semelhança, há uma associação muito grande, tá? Então, diz aqui, ó, mitocôndrias e cloroplastos têm DNA próprio e podem ser autoduplicar, sem a necessidade da célula. Então, são totalmente independentes. Mitocôndrias e cloroplastos têm dupla membrana, sendo a composição da interna muito semelhante à de bactérias. Há ribossomos próprios em mitocôndrias e cloroplastos, que são muito semelhantes aos ribossomos das bactérias, tá? Então, essa é a teoria da endossimbiose mitocondrial ou cloroplástica, tá bom? Essa possibilidade de uma bactéria primitiva ter sido englobada por uma mitocôndria e a partir dessa englobação ter passado por várias, né, mudanças, processos de evolução, tá bom? Agora vamos ao nosso deverzinho. Número 1 ao número 5, tá? A diversidade dos seres vivos é muito grande, entretanto, algumas características comuns podem ser observadas aos seres vivos evolutivamente distantes. Explique essa análise de acordo com a teoria celular. Todo ser vivo é constituído por célula, não é? Então, nós somos muito diferentes, mas essa condição, ela permanece. Liste 3 características específicas dos vegetais, apontando suas funções celulares. Então, você tem parede celular, você tem cloroplastos e você tem vacúolo. Aí você escreve aí a função de cada um, beleza? Nomeie as células quanto ao seu tempo de vida. Lábeis, estáveis, né? Aí a outra, temporárias. Então, ó, lábeis, estáveis e permanentes, tá? Lábeis, estáveis e permanentes. Não pediu exemplo. Compare célula procarionte com célula eucarionte, procarionte sem membrana nuclear, eucarionte com membrana nuclear, e explique a teoria da subbiótica, que é o que eu acabei de falar para você sobre a mitocôndria e a condição dela ter características tão próximas às bactérias primitivas, tá bom? Dei uma aceleradinha, porque nós vamos ainda continuar esse nosso assunto do volume 4 com bastante rapidez para a gente ir logo para o 5. Vocês sabem muito bem o quanto a gente está atrasado, tá bom? Não é culpa de ninguém, lógico que não, tá bom? Beijo, beijo, beijo. Tô aqui, podem falar comigo a hora que vocês quiserem.